os 5 pães e os 2 peixes, nós vamos usar como metáfora para definir você, sua vida, seu ministério, seu chamado. Amém? É uma palavra muito poderosa, que tem muito a ver com você pessoalmente, tá? Com a sua vida, com a proposta de Deus, com a sua vida para a sua geografia, para a sua família, para a sua geração. Então já queria, de antemão, começar lendo essa palavra aqui, porque nós vamos falar muitas coisas importantes que tenho certeza que vai falar diretamente com você. Então, está em Marcos capítulo 6, verso 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça, partiu os pães e em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem a multidão. E também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães e dos peixes eram cerca de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Nós vamos usar esse texto da Bíblia como a nossa referência, como nossa grande plataforma de partida para uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então, eu queria começar falando sobre esse texto, contando uma experiência para você. Há alguns anos atrás, eu tive uma situação em nossa igreja, onde houve um dos líderes da igreja saiu da igreja e levou um bom grupo da igreja, levou uma boa parte dos irmãos. E eu fiquei muito arrasado naquele dia, eu fiquei profundamente triste, meu coração ficou muito abatido. E naquela noite eu liguei para minha mãe. Minha mãe é uma pastora, uma mulher de idade avançada, mas naquele tempo minha mãe recebeu o meu telefonema, atendeu o meu telefonema. Eu abri meu coração com minha mãe, como eu estava me sentindo. Estava muito abatido mesmo. Sabe quando você passa por algo que você nunca espera? Você está tranquilo, está bem, e de repente você é surpreendido por uma situação muito desagradável. E aquilo me machucou muito. Aquilo me feriu bastante quando aquele líder com aqueles irmãos saíram da igreja. Quando eu liguei para minha mãe, abri meu coração com minha mãe, ela estava em outro estado, e minha mãe, eu lembro que a palavra da minha mãe foi: meu filho, sobraram 5 pães e 2 peixes. Essa foi a primeira palavra, depois que eu contei para minha mãe o que havia acontecido. E a minha mãe diz: sobraram 5 pães e 2 peixes? Eu disse: sobraram, mãe. E ela disse: filho, é tudo o que Deus precisa para multiplicar e para alimentar uma grande multidão. Então aquelas palavras vieram com muita sabedoria e vieram de encontro ao meu coração e me preencheram, porque eu lembrei que sobraram 5 pães e 2 peixes. Muita gente havia ido, mas 5 pães e 2 peixes pelo menos haviam sobrado. E a minha mãe, sabiamente, usada pelo Espírito Santo, me diz essa palavra: pergunta se sobraram 5 pães e 2 peixes. E eu respondi que sim. E aquela palavra me confortou,
foi o meu alimento por alguns dias. Na verdade, foi a primeira mensagem que eu preguei após tudo o que havia acontecido, e quando eu reúno o grupo que ficou comigo, então eu abri o coração para eles e ministrei a palavra dos 5 pães e 2 peixes. E eu falei para eles, de acordo com o que minha mãe havia falado, eu falei: vocês são os 5 pães e os 2 peixes. Vocês estão aqui. É tudo que nós temos. E é o que Deus vai usar para alimentar a multidão que Deus vai enviar faminta para nós. Então eu queria trazer essa palavra para você hoje, para todos os que estão aqui comigo. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que eu não sei qual é a situação hoje que você está vivendo. Talvez você precise de um grande milagre na sua vida financeira, sua vida ministerial, sua vida espiritual, sua vida familiar, talvez na sua vida conjugal, no seu casamento, talvez no próprio ministério, né? Você está passando pelo que eu passei, você está enfrentando ou já enfrentou o que eu passei, o que eu enfrentei, e eu quero dizer para você que às vezes nós nos preocupamos, focamos no problema, mas esquecemos que tem alguma coisa que Deus pode usar para fazer uma grande transformação e um grande milagre. Então os 5 pães e os 2 peixes estão aí contigo, com certeza, na tua congregação, ao teu lado, teus discípulos, tua família. Tem alguém do teu lado que somam ou que representam esses 5 pães e esses 2 peixes. Ou talvez seja você mesmo um deles. E Deus vai usar para multiplicar e saciar a fome dos famintos, dos necessitados. Amém? Então, a palavra de sabedoria que Deus usou a minha mãe para falar comigo serviu, foi um combustível para me manter de pé, manter alimentado e continuar com os nossos objetivos e projetos. Então, neste texto, vamos começar a entrar na palavra. Neste texto, nós vamos ver que os pães e os peixes, nós vamos usá-los como uma metáfora do propósito da nossa existência como pessoa, como ministério e como igreja. Então, coloque a sua vida hoje como pão. Você pode ser um daqueles 5 pães ou um daqueles 2 peixinhos, como diz a Bíblia. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas eles foram suficientes para Deus usar para um propósito. Então, quero dizer para você que essa é a grande sacada de Deus. É Deus usar o que Ele tem. E se hoje Deus tem você, se hoje Deus tem a tua vida, Ele vai te usar. E Ele vai multiplicar você, Ele vai te capacitar, vai te preparar para que você seja um elemento de bênção, de solução para outras pessoas, ok? Então, recebe essa palavra aí. Então, eu queria começar falando para você sobre o que isso representa, o que esses 5 pães, esses 2 peixes representam. Primeiro, representam os provedores e a provisão. Amém? Deus tem provisão para uma geração, para uma multidão faminta, para uma cidade faminta, para um povo faminto. Deus tem provisão, mas Deus vai usar essa provisão através de provedores. E os provedores sou eu e você. Você é um provedor. Amém? Eu acredito piamente que a sua vida é uma proposta. Você é uma proposta de Deus para uma necessidade. Então se veja hoje como esses 5 pães, esses 2 peixinhos. Se coloque na posição de provedor ou de provento, de provisão. Às vezes Deus vê uma necessidade, como aquela multidão estava junto com Jesus. Estavam, como ele diz, eu vejo essa multidão como ovelha que não tem pastor, uma multidão exausta,
cansada, sem recurso financeiro. Eu vejo essa multidão desalentada, é o que Jesus está vendo. Ele diz, eu vejo uma multidão que não tem nem condição de voltar para sua casa, porque eles precisam ser alimentados. E Jesus olha para os discípulos e diz, vamos resolver o seu problema. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer resolver o problema da nossa sociedade, da nossa geração. Deus precisa resolver o problema da multidão que está aí abandonada pelo governo, abandonada às vezes por líderes espirituais, abandonada pelos próprios familiares. Às vezes tem gente que está abandonado pela própria família, tem gente que está cansado da vida. Deus olha para essas pessoas como Jesus olhou, com uma multidão sem pastor, uma multidão cansada, exausta, uma multidão faminta, uma multidão sem recurso financeiro e que precisa de milagre. Então nós estamos vivendo uma geração parecida. E eu não estou falando apenas de necessidade financeira ou de fome, mas eu estou falando de um contexto social, socioeconômico, espiritual, religioso, de uma geração que está plenamente em aflição, precisando de Deus, e Deus precisa dos 5 pães e dos 2 peixes para suprir a necessidade destas pessoas. E sabe o que eu vejo? Eu vejo a sua vida, eu vejo você que está aqui comigo, eu vejo o seu ministério, eu vejo a sua igreja, eu vejo o seu talento, eu vejo a sua capacidade, eu vejo os seus dons, como esses 5 pães e esses 2 peixes. E é como Deus dizendo para você, me dá a sua vida para eu multiplicar, para que eu tome você e faça de você o instrumento que eu preciso para resolver o problema do meu povo. Então nós temos uma geração que precisa de Deus. Você é um provedor e Deus tem a provisão, amém? E Deus vai te usar para isso. Então, como é que isso funciona? Vamos usar aqui o pão e o peixe como um exemplo da sua vida e da minha vida. Quando Jesus entra em nossa vida, a nossa vida passa a ter um propósito para prover as necessidades dos outros. Você foi levantado por Deus para prover necessidades de pessoas. Você entende? A sua vida é para prover as necessidades das pessoas. A sua vida é uma provisão de Deus para aqueles que não possuem nada, para aqueles que não têm nada, para aqueles que não têm esperança. É você que vai lá, você é o pão da esperança. Você vai lá para a multidão que está sem expectativa, não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus usa a sua vida para levar para ela a expectativa, para dizer, não, crie uma expectativa, porque Deus vai usar a minha vida, ou Deus vai usar situações para atingir você, para alcançar você. Agora, tem uma coisa interessante, que o texto aqui que nós lemos diz, que a multiplicação só aconteceu, presta bem atenção, a multiplicação só aconteceu quando Jesus parte o pão e o peixe. Já leu lá? A multiplicação só se deu quando houve uma partilha. Quando Jesus foi lá, pegou o pão, partiu, abençoou e colocou na mão dos discípulos. O peixe só multiplicou quando Jesus partiu o peixe, abençoou e colocou na mão do discípulo, nas mãos dos discípulos. O que eu quero dizer com isso para você? Que a multiplicação só vai acontecer com a tua vida, com o teu ministério, quando você é partido. Quando a sua vida vira um compartilhar. Quando você entende que nas mãos de Deus você é um instrumento para abençoar outros. Quando você entende que nas mãos de Deus você é provisão. Quando você entende que nas mãos de Deus você é resposta, você é solução. Agora você se doa e deixa Deus fazer com a sua vida o que Ele quiser. Porque o pão só foi multiplicado quando foi quebrado.
O que eu vejo com tudo isso? Que enquanto somos pães inteiros, nós estamos representando o egoísmo. Sabe aquelas pessoas que não se deixam, que não se entregam totalmente nas mãos de Deus? Elas querem ser usadas por Deus, mas elas não se entregam, elas não deixam que Deus as quebre, que Deus as parta e que Deus as reparta com os outros. Então deixa eu te dizer uma coisa, o seu ministério, o seu chamado é para repartir com outros. Deus te chamou para ser repartido, a sua vida é para ser repartida com outros. Amém? A sua geração precisa de você. A sua geografia precisa de você. Por isso que ela precisa de você convertido, cheio do Espírito Santo, alegre, feliz, renovado, restituído, abençoado, para que a sua vida seja a resposta que Deus precisa usar para tocar a sua geração. Amém? Uma coisa que eu também vejo nesses 5 pães e nesses 2 peixes é que eu chamo de simplicidade de Deus. Você entende? As coisas simples que manifestam a glória de Deus. Talvez você possa dizer hoje aí, por isso que essa palavra é uma palavra de ativação para o seu ministério, é uma palavra de ativação para a sua fé, é uma palavra de ativação para a missão que Deus te deu, é uma palavra de ativação para a visão que Deus te deu. Porque pães e peixes são coisas simples, são coisas pequenas e até poucas diante da grande realidade que havia, de uma multidão faminta. A Bíblia diz que eram cerca de 5.000 homens, isso sem contar com mulheres e crianças, porque naquela época não se contava mulheres e crianças. Então deixa eu te dizer algo interessante para a sua vida. Deus usa coisas simples para suprir ou para completar um propósito que Ele tem. Pão e peixe são coisas simples. Pão e peixe são coisas pequenas. 5 pães e 2 peixes não é muita coisa. Mas isso aqui é um princípio. Que quando você está na mão de Deus, não importa se você é simples, se você é um simples pão ou um simples peixe. O que importa é que Deus usa a sua vida para demonstrar o seu poder e a sua soberania. E Deus usa o simples para manifestar a glória dele. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus está usando a tua vida nesses dias para manifestar a glória dele onde você está. Para manifestar a glória dele na vida de outras pessoas. Porque você imagina aquela multidão, quando viu que 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e ainda sobrou, eu entendo que essa multidão ficou maravilhada, eles davam glória a Deus, eles saltavam, pulavam, porque eles ainda puderam levar para casa o resultado, a sobra da multiplicação. Você imagina uma multidão ver 5 pães e 2 peixes serem multiplicados para alimentar todo mundo e ainda sobrar? Isso é milagre, isso é maravilha, é algo tremendo. Então a multidão ficou maravilhada. Sabe o que eu entendo, que eu aprendo com isso tudo? É que a simplicidade pode glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam hoje glorificar o nome de Deus. E elas vão glorificar através de quem? Dos pães e dos peixes, que é você, que é o seu ministério, que é a sua visão, que é o seu chamado. Você entende isso? Aleluia! Talvez você se julga muito pequeno, porque um dos discípulos, quando viu 5 pães e 2 peixes, quando Jesus pergunta a eles, que tendes? Eles dizem, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Deixa eu te dizer algo, querido. É aí que está a glória de Deus. É aí que está a soberania de Deus. É aí que está a bênção de Deus. É quando os nossos olhos naturais veem que o que temos não é suficiente para atingir aqueles que têm necessidade. Talvez hoje você olhe e até diga para você mesmo assim, quem sou eu? Como é que Deus pode usar uma pessoa como eu?
O que eu tenho de tão importante que dá para suprir a necessidade ou resolver o problema dessas pessoas? Talvez você já se perguntou isso. Você já se fez essa pergunta várias vezes. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor tem usado a minha vida? Por que tem que ser eu? O que eu tenho de tão grande, ou tão bom, ou tão glorioso, para que o Senhor me use para suprir a necessidade de uma geração? Pois é, são essas coisas que a gente não entende, você nem precisa entender. Sabe por quê? Porque Deus usa o que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Tudo que Deus precisa é de 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. E Ele não quer saber qual é o tamanho do pão ou qual é o tamanho do peixe. Ele só quer saber se eles estão preparados para ser partidos, para serem quebrados, para serem partilhados com outros. Então prepare-se, porque Deus vai quebrar você, mas eu não estou dizendo que Deus vai te quebrar no aspecto de destruição. Deus só vai repartir tua vida. Ele vai repartir o teu talento, Ele vai repartir a tua visão, o que você tem. O que você tem é suficiente para alimentar a multidão que Deus precisa enviar para você. Talvez você esteja hoje no seu trabalho. Você está trabalhando e você nem sabe que você é pão e peixe naquele lugar. Tá? Você nem sabe que você é um peixinho naquele lugar, ou que você é um pão naquele lugar. E que Deus quer repartir a tua vida com aquelas pessoas que estão ali. De repente você não entende por que Deus te mandou para uma cidade, para uma geografia diferente da tua terra natal. Eu, por exemplo, já estou quase há 30 anos aqui no Rio de Janeiro, sou do Amazonas. E há muito tempo eu não entendia por quê. Mas hoje eu estou entendendo por que Deus me mandou para esse lugar. E daqui eu estou me repartindo. Deus está pegando a minha vida como um pão. Posso ser pequeno, posso ser um pãozinho, posso ser um peixinho. Mas se a minha vida está em Deus, se a sua vida está em Deus, se você entrega para o Senhor e deixa que Ele faça com você o que Ele quiser, Ele reparte a tua vida. Deixa Deus repartir sua vida, irmão. Deixa Deus pegar você, quebrar você em vários pedaços, orar para que você se multiplique. Você não entende por que você está onde você está, mas é Deus te enviando, é Deus te mandando, é Deus te colocando na posição para que você seja alimento, para que você supra a necessidade, você seja provisão para a necessidade daquele povo, daquelas pessoas. E às vezes você não entende isso. De repente Deus te colocou num bairro, você nem sabe por quê. Deus te plantou ali porque você pode ser um pão naquele lugar, ou pode ser um peixe naquele lugar, para que Deus quer te repartir, que Deus quer compartilhar sua vida, seu talento, seus dons, suas palavras, sua unção, sua inteligência, com aquelas pessoas que estão famintas naquele lugar. Você só precisa ter discernimento, só precisa entender para que Deus está te chamando. Amém? Você só precisa entender por que Deus está fazendo aquilo com a sua vida. De repente, aquele rapaz que levou os pães e os peixes nem sabia por quê. Ou talvez ele levou para vender. Ou talvez ele levou para comer com os seus familiares que estavam ali. Mas o fato é que o que ele tinha era insignificante para a necessidade da ocasião. 5 pães e 2 peixes não é nada para uma multidão faminta, para uma multidão necessitada. Mas sabe, o ensinamento de Jesus aqui não é apenas que Ele faz milagre com o pouco que você tem, mas o ensinamento de hoje é: Deus quer que você entenda que assim como o pão e o peixe foram multiplicados e ainda sobrou, Deus quer fazer a mesma coisa com a sua vida, com o seu ministério, com o seu chamado, com a visão que Ele te deu. Amém? E às vezes nós não entendemos isso e fugimos desse propósito. Às vezes nós saímos dessa ideia e até pensamos: quem sou eu? Poxa, eu nem tenho muito conhecimento, nem tenho muita unção, minha vida é muito curta, minha vida é muito pequena.
Como é que eu vou ser resposta? Não sei. Eu só sei de uma coisa, Deus usa o simples. É no simples que Deus é glorificado. Amém? Deus não precisa de muita coisa não para glorificar o seu nome. Entendeu? Por exemplo, quando você lê a história de Gideão, você vai ver que na visão de Gideão, no sonho de Gideão, ele vê um pão de cevada. Deus mostra para ele no sonho um pão de cevada. Então Deus estava falando com ele, dizendo que aquele pão de cevada era suficiente para derrotar os midianitas, os inimigos de Israel. Entende? E ele vê no sonho que o pão de cevada batia na tenda dos midianitas e derrubava tudo. E o soldado amigo, contando o sonho, aliás, não foi Gideão que teve o sonho. Gideão estava apenas olhando, vendo, juntamente com o seu servo, como entrar no arraial dos midianitas. Aí ele ouviu um soldado contando o sonho para o outro. Você já deve ter lido a história, né? O soldado contava o sonho, dizia: eu tive um sonho que um pão de cevada vinha e batia na tenda dos midianitas e todas as tendas eram derrubadas. E o outro soldado interpreta o sonho dizendo: esse pão não é nada mais do que Gideão. Olha, Deus fez questão que ele fosse lá para ver o que o Senhor estava falando para ele, mostrando para ele que às vezes nós somos pão. Gideão não havia dito para Deus que ele era o menor da sua família, da sua aldeia. Você já leu a história, não é? Mas Deus só estava provando para Gideão, para dizer: cara, quando eu quero usar uma vida, não importa o tamanho e não importa o que ela seja, como é que ela se considera. O que importa é que eu posso fazer da vida desta pessoa uma resposta, uma solução. Então talvez vocês precisem hoje entender que Deus está falando com você. Talvez você seja um desses 5 pães, ou um desses 2 peixinhos. Eu não sei o que você é. Eu só sei de uma coisa. Procure entender e perguntar a Deus, dizer: meu Deus, quem eu sou nessa história toda? Como é que tu vai usar a minha vida para resolver o problema dessa geração, da minha geografia, do meu bairro, da minha rua, da minha igreja, da minha congregação? Você entende? Você deve fazer essa pergunta. Quando a minha mãe disse para mim, quando eu abri meu coração para ela, e ela perguntou: meu filho, sobraram os 5 pães e os 2 peixes? Eu falei: sobraram, mãe. Eu entendi na hora. Ela disse: então é tudo que Deus precisa. Naquela hora eu entendi que 5 pães e 2 peixes não eram elementos para se comer, mas eram elementos humanos. Pessoas que sobram, pessoas que ficam com a gente, pessoas que estão do nosso lado, pessoas comprometidas, mas pessoas que se doam para Jesus, que deixam que Jesus faça da sua vida um instrumento de provisão para as necessidades das multidões. Então, talvez você seja esse pequeno pão. Você se julga tão simples, mas é no simples que a glória de Deus vem. Deus não é glorificado na grandiosidade. Deus é glorificado na simplicidade. É no pequeno que Deus é engrandecido. Amém? Então, é isso que eu quero que você entenda. Onde está a sua vida hoje? Você é mais do que um supridor. Você é um instrumento de Deus que leva a provisão, que leva a resposta, que leva a solução, que mata a fome de uma geração. Você já leu a história do pequeno Davi? Davi era um adolescente, mas vai lutar, ele encara, ele aceita o desafio de lutar contra Golias, que era um gigante, um homem experiente, maduro e um homem de quase 3 metros de altura. Pelo menos pelas medidas bíblicas, ele tinha cerca de 2 metros e 95 centímetros. É muito grande.
E Davi era um jovem franzino, mediano, talvez de 1,70 m. Então o outro era pelo menos o dobro do seu tamanho, em todos os aspectos. Mas o que acontece? Davi não tinha experiência nenhuma. Ele era apenas um pequeno pão usado na mão de Deus. Ou era apenas um pequeno peixe. Mas ele foi e derrubou o gigante. E sabe o que aconteceu? Davi muda a mente do exército de Israel, muda a visão de todos os anciãos de Israel, inclusive do rei. Sabe de uma coisa? Quando você entrega a tua vida para Deus, Deus é capaz de usar a sua vida. Deus faz com a sua vida o que Ele quiser. Então entenda que os 5 pães e os 2 peixes é você. Você é um desses 5 pães e desses 2 peixes. Você só tem que se perguntar para Deus: Senhor, como Tu irás usar minha vida? E Deus vai pegar você, vai partir você, porque o pão só foi multiplicado, o peixe só foi multiplicado quando Jesus parte e dá para os discípulos. Mas o partir aqui é deixar Deus pegar a sua vida e repartir você do jeito que Ele quiser, fazer com você. Eu não estou falando de provação. Hoje não é de provação, mas é de Deus pegar você e usar parte de você, talento que está dentro de você, capacidade que está dentro de você e levar para aqueles que têm necessidade. Você entende isso? Tudo que precisamos é enxergar o propósito de Deus, o propósito divino para a nossa existência. Enxergue o propósito de Deus na sua vida. Enxergue o plano de Deus na sua vida. Enxergue esse destino que Deus tem para você. Tá? Não como a vítima, mas como a solução, como a resposta. O propósito de Deus para nós sempre vai começar quando nós enxergamos ou sentimos as necessidades das pessoas em nossa volta. Se hoje você olhar para a sua volta, o que você vai ver? Que tipo de gente você olha ao seu redor? Olha para as famílias hoje. Você consegue enxergar a necessidade que as famílias têm hoje? Você consegue enxergar a juventude da sua rua, da sua cidade, do seu bairro? Você consegue enxergar qual é a grande necessidade que essa juventude tem? Você consegue enxergar, você mulher que está aqui, você consegue enxergar a necessidade de outras mulheres? Quando você reúne um grupo de mulheres, você consegue enxergar a necessidade delas? Você, homem que está aqui, você consegue enxergar a necessidade dos teus amigos, do grupo de homens, talvez da sua congregação, da sua igreja, e você consegue ver, você consegue pensar em alguma resposta, em alguma solução para ajudar essas pessoas? Quando você olha para a sua nação, para o Brasil, quais as necessidades que você vê para o Brasil? De repente Deus quer te usar como um pão e multiplicar a tua vida naquela área. Talvez você seja um peixe que Deus quer multiplicar, que Deus quer partir ou partilhar lá naquela respectiva área. Mas você precisa enxergar. Talvez nesta semana você conversou com alguém, você falou com uma pessoa sobre problemas que você enxergou, que você viu. E cada vez que você vê um problema, não é para você buscar resposta em outros. Cada vez que Deus te mostrar um problema, na verdade, Deus está querendo usar você para ser resposta. Deus está querendo usar a sua vida para ser solução, para levar a solução. Aí talvez você diga assim, mas como? Pois é, aí que está. Porque tudo o que Deus precisa usar está dentro de você. Você só precisa enxergar. Você só precisa ver a situação. Então eu quero dizer para você, não fuja do propósito de Deus.
Porque talvez aqui, hoje, você está sendo esses 5 pães, um destes 5 pães e um destes 2 peixes, que Deus quer usar para partilhar a sua vida com outros que têm necessidade. Então não fuja. Se você se enxerga como solução e resposta, deixa Deus usar você. Deus quer usar a igreja desse tempo para ajudar e alimentar, suprir a necessidade das pessoas. Mas Deus precisa usar os pães e os peixes. A igreja da nossa geração, ela está muito longe de ser resposta de Deus para a sua geografia. Mas Deus está me usando para dizer isso para você hoje aqui. Independentemente da igreja como instituição, seja a igreja como elemento. Seja a igreja funcional. Diga, Deus usa a minha vida. Aprenda a olhar em sua volta e ver as necessidades e saber como você pode ajudar e agir. E volto a dizer, se você está enxergando hoje uma necessidade, é porque Deus está te levantando para ser resposta. Porque às vezes as pessoas dizem, eu vejo isso, que precisa ser feito. Oh Deus, por que tu não levanta pessoas? E é como se Deus respondesse para você e falasse assim, eu não preciso. Se eu te mostrei, é porque você precisa agir. Se eu mostrei para você, é porque é você quem tem que tomar a dianteira e fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, sinta a necessidade de ser solução. Ora para Deus hoje e diga, Senhor, em que área tu queres partilhar a minha vida? Eu quero ser resposta. Eu quero levar a solução. E você não pode fugir. Você não pode fugir do seu chamado. Existe uma unção na sua vida. Amém? Deus chamou a nossa geração para ser resposta. Deus chamou você para ser resposta. Eu sempre digo, e você já ouviu isso, que não sou autor dessa frase, desse pensamento, obviamente, mas você já deve ter ouvido falar que existem 2 grupos de pessoas no mundo. Aqueles que causam problemas e os que resolvem problemas. E nós precisamos definir que somos parte daqueles que resolvem problemas. Então, como pão e como peixe, você é resposta. Você mata a sede e a fome do necessitado. Amém? Você só precisa assumir esta identidade, esse chamado, essa comissão para você. Isso não é só para pastor, não. É para todo salvo em Cristo Jesus. Tá? Então assuma esse papel. Amém? Agora, para que você seja usado por Deus, é necessário que você saiba que você precisa dispor sua vida para Deus, entregar sua vida para Deus, né? Como os 2 peixes e os 5 pães. E Jesus pegou, partiu esse peixe e esse pão, distribuiu para os seus discípulos, orou a Deus e Deus fez o milagre da multiplicação. Amém? Quer ver a sua vida ser resposta? Ser solução? Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você hoje. Tá? Termine essa live e ore a Deus. Diga, Senhor, está aqui a minha vida. Eu não sei se eu sou um peixe ou se sou um pão. Eu só sei de uma coisa. Existe uma nação, existe uma geração faminta. E eu quero ser um pedaço desse pão ou desse peixe que vai levar a resposta, que vai matar a fome, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja familiar, seja existencial daquela pessoa.
E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mudar sua forma de pensar. Você não vê agora os problemas dos outros. Você vai ver a resposta. E quando você olhar para a resposta, sempre vai haver aquele pensamento, aquela palavra dentro de você, que vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso resolver o problema da minha comunidade? Como é que eu posso resolver o problema da minha geração, da minha congregação, da minha igreja, dos meus amigos, dos meus colegas? Como eu posso resolver o problema dessa juventude que está se perdendo? Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas indo para as redes sociais e dizendo: essa juventude está perdida. A nossa geração está perdida. Nosso povo está perdido. As pessoas estão perdidas. Que tal nos colocarmos como resposta? Que tal apresentarmos a nossa vida diante de Deus e falarmos: Senhor, usa a minha vida. Eu não quero mais ser boca daqueles que só veem os problemas. Eu quero ser resposta. Eu quero levar a solução. Eu quero ajudar. Eu quero ser pão. E eu quero ser o peixe para matar a fome dessas pessoas. Como é que eu posso resolver o problema delas? Coloque-se como resposta. Amém? Você já ouviu aquelas pessoas que para elas tudo está errado? Você já viu aquele tipo de gente que reclama que está escuro, mas não tem coragem de ir lá e acender a luz? Acender uma vela? Não seja um desses. Seja daqueles que vê o problema e vai resolver. Seja pão e seja peixe. Deixa Deus quebrar você, partir você, repartir você, partilhar você com os necessitados. Volto a dizer aqui para você, a minha palavra desta noite é desafio para você. Seja pão e seja o peixe. Ajude a matar a fome dessa geração. Ajude a resolver o problema da nossa geração. Aí você pode ser daqueles que diz assim: ah, pastor, esse mundo está entregue mesmo, ele jaz no maligno. Não. O sistema pode jazer, pode ser um jazigo de demônios. Mas nós somos a luz de Deus. Nós somos a resposta de Deus. A multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Era Jesus dizendo para os seus discípulos: vamos ajudar a mudar a nossa geração, os necessitados da nossa geografia. Você foi plantado para ser resposta, meu irmão. Seja bênção. Seja resposta para aquela família que está falida, aquele casamento que está quebrado. Seja resposta para aquele empresário que está falido. Vá lá, leve a palavra de destino para ele. Aquela pessoa que está desviada, que se afastou de Deus, seja a boca de Deus para ele. Alimente-o, resgate-o, tire-o do tipo de vida que ele está vivendo. Esse é o teu chamado. Essa é a visão de Deus para você. Deus nos chamou para isso. Vamos ser igreja funcional. Amém? O texto diz que sobraram 12 cestos cheios de alimento. Sabe o que acontece conosco? Todas as vezes que nos doamos ao propósito de Deus, Ele sempre vai multiplicar a nossa vida. Ele vai fazer com que tudo em nós venha superabundar. Amém? Isso quer dizer que quanto mais você se doa, mais Deus fará crescer e prosperar a sua vida. Cada vez que você se doar
se permitir ser partilhado por Deus com aqueles que têm necessidade, mais Deus vai multiplicar tua fé, teus valores, tuas finanças, teu investimento, seja ele em que nível for. Deus quer que a sua vida venha sobejar, mas só nos multiplicamos quando nos doamos. É incrível como isso funciona. Essa é a matemática de Deus. Todas as pessoas que se doam, todas as pessoas que se entregam, todas as pessoas que dão a sua vida para Deus, é incrível como Deus as multiplica. Multiplica saúde, multiplica anos de vida, multiplica fé, multiplica recursos, multiplica prosperidade, bênção, multiplica o seu próprio trabalho, o seu próprio ministério, multiplica a pessoa em outros, porque outros passam a ser igual ou querem ser iguais a nós. Você entende isso? Então, quanto mais você se doa, mais Deus fará com que você cresça, com que você seja próspero, com que você seja abençoado. Então, eu diria aqui para você hoje, doe seu talento, doe seu tempo, doe seu dom, doe seu ministério, doe o seu chamado, doe os seus valores, doe sua vida, para que Deus multiplique tudo isso em prol de outros que têm necessidade. Amém? Você enxerga a necessidade ao seu redor? Quando você decide se doar para que Deus use você, sempre irá sobrar para aqueles que têm necessidade. Os 12 cestos era Deus dizendo: guarda aí, porque depois dessa multidão vem outra, faminta, e nós temos o que dar a elas. Cada vez que você se doa para Deus, você pode até dar tudo de você para uma geração, para um povo, para uma congregação. E tem gente que diz assim: meu Deus, eu estou esgotado, doei tudo. Só tem um detalhe: quando você se doa, você se torna uma fonte. E sabe de uma coisa? Não existe fonte que se esgote. Na verdade, o verdadeiro valor de uma fonte está na doação. Cada vez que a fonte liberar da sua água, mais água vai brotar do seu interior. Você entendeu? É isso que Jesus está nos ensinando. Então, quanto mais você se doa pelo reino, pela visão, pelo projeto de Deus, pelo propósito de Deus, quanto mais você se entrega para que Deus use a sua vida, mais Ele multiplicará você. Você der o seu dom, Ele vai multiplicar o seu dom. Você tem um talento, mas você doa, Ele multiplica o seu talento. Você doa o pouco tempo que você tem, Ele multiplica o seu tempo. Tudo porque o que Deus precisa é de instrumentos que Ele possa usar nesta terra. Então vamos ser voz de Deus, vamos ser boca de Deus e resposta de Deus para os necessitados da nossa geração. Amém? E quando você vive isso, as pessoas sempre vão olhar para você e vê-lo como um cesto cheio. Que coisa tremenda, né? Elas vão olhar para você e vão ver a sua vida cheia. Vão ver você como um cesto cheio de respostas, de solução, de amor, de fé, de paciência, de misericórdia, de cordialidade, de generosidade. Elas vão ver em você um cesto cheio de graça de Deus. Elas vão ver um cesto cheio de mansidão, um cesto cheio de afeto e de tantas coisas boas, tantas coisas benignas
que pessoas de Deus possuem na sua vida. E elas vão ver que tudo está em você. Amém? Principalmente quando elas não possuem essas coisas. A maioria das pessoas que estão hoje sem Deus no coração, sem Jesus Cristo na sua vida, elas são vazias dessas coisas. Elas estão precisando ser preenchidas na sua necessidade. Por isso que Deus tem o pão e o peixe, que sou eu e você, para alimentá-las, porque elas sempre possuem necessidades em suas vidas. E essas necessidades, sou eu e você quem iremos suprir a necessidade dessas pessoas. Então pense nisso. Aprenda uma coisa: não retenha o que Deus te deu. Aquele jovem deu os pães e os peixes. Não retenha não. Você tem alguma coisa para dar, para Deus usar. Não retenha o que Deus te deu. Conheço muitas pessoas que têm uma voz linda e maravilhosa, que deveriam cantar para Jesus, que hoje estão desviadas, ou que hoje estão cantando em barzinhos no mundo e não vai chegar a lugar nenhum. Que tal doar isso para Deus? Você já parou para pensar? De repente Deus quer te usar nesse tempo de lives e de internet, de graça, que você pode atingir muitas pessoas. Deus colocou em você uma mensagem, uma palavra para a sua geração e você até agora ainda não fez nada. Você está retendo? Então não retenha apenas para você o que pode ser repartido com os outros. Esse é um dos ensinamentos aqui. Não retenha só para você o que pode ser repartido com muitos outros. Reparta o que você tem. Não seja egoísta. Somente para você, para o seu bem-estar, para a sua família. Reparta com outros. A nossa geração está precisando de gente que partilhe o que tem. O amor, a paciência, a graça de Deus, a vida de Deus, o carinho de Deus, a salvação. Para quantos perdidos esta semana você falou da salvação? E você já tem. Partilhe essa salvação com alguém. Seja pão e seja peixe. Vá lá. Se doe. Nunca guarde só para você o que pode ser uma grande bênção para todo mundo. Não retenha só para você o que pode ser partilhado com todo mundo. Às vezes, eu vejo as pessoas vivendo esse egoísmo. Deus já nos deu tanta coisa. E Deus está usando tanto. Deus nos dá tanto. Só que as pessoas, muitas delas, retêm só para si. Não partilha isso com os outros. Quando deveríamos tornar aquilo que Deus nos deu uma grande bênção para que todos possam ser abençoados. Saiba que muita gente está faminta do que você tem. Muita gente está necessitada do que você tem, irmão. Irmã. Amém? As pessoas precisam do que você tem. Não deixe somente contigo, não fique com você tudo que Deus te deu. Partilha com a sua geração. Leve para outros. Leve para a sua família, leve para o seu amigo, leve para o seu trabalho, leve para a sua rua, leve para a sua congregação. Olhe os necessitados e diga: eu tenho algo para dar, porque Deus me deu. E eu coloco isso na mão de Deus e Deus vai me ajudar a partilhar isso com outros. Doe a sua vida, doe o seu tempo, doe o seu talento, doe seus dons. Doe os frutos do Espírito da tua vida. Doe a paciência, o amor, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade.
Doe isso para outras pessoas. Tem tanta gente que é explosivo, que está do teu lado e que precisa dessa mansidão que está aí dentro de você. Aí você pode até dizer assim, mas eu não sou muito manso não, apóstolo. Bom, é porque você ainda não trouxe para a luz, mas já está aí dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Se você tem o Espírito Santo de Deus, então esse dom está aí dentro de você. Esse fruto está aí. Ele só precisa manifestar. Então você só precisa trazê-lo para a luz. Alguém precisa de você, de repente, da paciência que você tem. Aí você diz assim, mas eu não sou paciente, pastor. Eu sou muito ansioso. Sou ansioso demais. Você tem o Espírito Santo de Deus? Pois a paciência é fruto do Espírito, já está aí dentro. Traga ela para a luz. Manifeste ela. Porque tem gente que não tem o Espírito Santo ao seu lado, que não tem paciência, que realmente é ansioso. E ele precisa que você doe para ele, que você reparta o que você tem com ele. Jesus partiu o pão, orou, Deus multiplicou. Quando você parte, quando há partilha, há multiplicação. Deus quer multiplicar o que você tem, o seu talento, seus dons, seu chamado. Em nome de Jesus. Então deixa o Senhor te usar. Deixa o Espírito Santo usar você. Usar sua vida. Passe isso para outros. Leve isso para outros. Doe o que Deus te deu. Não o retenha para você. Multiplique a sua bênção. E nós só multiplicamos quando nós entregamos para Deus. É assim que funciona com a cabeça de Deus. Entregamos, Deus multiplica, faz milagre, faz o que Ele quer com a nossa vida. Aí você entende para que você foi chamado. Qual é o real sentido da sua existência. Como filho de Deus, como um servo ou uma serva de Deus. Então você precisa entender isso. Seja pão, seja um dos 5 pães e um dos 2 peixes. Seja qual for. Os dois apontam para a mesma metáfora. Instrumentos de Deus para alimentar pessoas. Seja eles esses elementos. Para abençoar pessoas. Para abençoar sua nação, sua geração, seu tempo, o seu momento. Então faça isso, em nome de Jesus.